Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos siga também no Instagram Viver de Renda Canal. Os canais são complementares, muitas vezes tem posts que eu faço no Instagram que reforçam alguns assuntos que são discutidos aqui no canal do YouTube. Falo sobre educação financeira, sobre investimentos, algumas considerações sobre empresas no Brasil, no exterior. Esses posts são bem interessantes também para vocês acompanharem. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas. A vida inteira eu fui consultor na área empresarial, trabalhando nas áreas de planejamento estratégico, estudos de viabilidade técnica, econômica, formação de lideranças, projetos na área de sustentabilidade, educação, agronegócios. Essa é a minha experiência profissional. Desde 2006 eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Portanto, são 14 anos como investidor na Bolsa. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, mas eu criei o canal Viver de Renda com o objetivo de compartilhar com vocês as minhas experiências de vida, as minhas experiências pessoais. As coisas que deram certo, as coisas que deram errado, as lições que eu fui aprendendo nessa caminhada, e acredito que isso talvez possa ser útil para vocês, né? Que de alguma maneira isso possa servir para que vocês pensem sobre suas estratégias de investimento e possam fazer melhores escolhas enquanto investidores. Esse é o intuito do canal Viver de Renda. Espero que possa ser útil para vocês. Muito bem. Esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho muito importante, que são os aspectos psicológicos do investidor, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o maior inimigo que nós temos quando começamos a investir somos nós mesmos. Eu até brinco que a gente deve sempre fazer um exercício de ir para frente de um espelho e ficar se observando, porque ali naquela imagem refletida está o seu pior inimigo. E por que está ali o pior inimigo? Porque quanto mais preparado você estiver, menores serão os riscos ao entrar no mercado de ações. Mas quanto menos preparado você estiver, maiores serão os riscos. Então você precisa olhar nessa imagem para ver se essa imagem reflete uma imagem de uma pessoa que está com conhecimento suficiente, com as habilidades necessárias, com as competências necessárias para ser um bom investidor. Então você precisa encontrar essas respostas. E o que fazer? Bom, eu acho que é importante a gente entender primeiro que na nossa frente ali está a imagem do nosso pior inimigo. A gente precisa fazer essa análise prévia, qual é o nosso estágio atual, se nós estamos bem preparados, se temos bons conhecimentos. E que conhecimentos são esses? Se eu vou investir em ações, ações são partes de uma empresa, então eu preciso aprender a escolher boas empresas. Tem uma série aqui no canal, Como Escolher Boas Empresas para Investir. Ali eu dou passo a passo do que vocês devem fazer para escolher empresas e fazer os seus investimentos. Então, quem não assistiu ainda, faça o favor de assistir, porque tem bastante conteúdo falando sobre isso. Então, se eu vou escolher boas empresas, uma parte do dever está feito, né? Eu vou analisar diversos aspectos em relação àquela empresa e decidir se vou comprar ou não aquela ação. Mas isso não é o suficiente, isso é uma parte do nosso trabalho enquanto investidor. E qual é a outra parte? É estar preparado pessoalmente para enfrentar a realidade do mercado de ações. E o que é essa realidade? A primeira coisa é entender que é um mercado de renda variável. E como o nome diz, a renda varia. Então, hoje a ação pode estar a R$10, amanhã pode estar a 12, depois de amanhã pode estar a 15, daqui a 60 dias pode ter caído para 10, daqui a 6 meses pode ter caído para 8. Então a renda varia, a ação varia, o preço da ação varia. E o valor da ação? O valor da ação não. O valor da empresa não varia, né? A empresa você avaliou, chegou à conclusão que ela tem um valor X. Aquele valor continua igual. Mas o preço da ação vai corrigindo ao longo do tempo. E aí eu costumo dizer o seguinte, que a gente não deve confundir preço com valor, porque são coisas diferentes. O preço é como se fosse uma fotografia. É um retrato que você tirou
no atual momento. Você foi ali agora e tirou uma fotografia, você olhou quanto estava a ação naquele determinado minuto. Então, esse preço da ação é uma fotografia. Mas quando você compra a ação, você não está comprando uma foto, você está comprando um filme. Esse filme é a história daquela empresa, que vai performar ao longo dos anos. Se você entender isso, você começa a perceber que preço é uma coisa, valor é outra. Que o preço é uma coisa instantânea, de um momento, e que o valor tem a ver com o longo prazo, com o filme que você vai assistir, né? Então, se você tiver essa clareza, você começa a deixar de se preocupar com o preço da ação e fica apenas focado em ver o filme, ou seja, em acompanhar o valor da empresa. Por quê? Porque em algum momento preço e valor no ponto futuro vão se encontrar, mesmo que eles fiquem dissociados em determinado momento. Eles podem ficar diametralmente opostos em um determinado momento. O preço cai embaixo e o valor da empresa lá no alto. Isso pode acontecer. Geralmente isso pode acontecer e às vezes acontece. Então você não pode se preocupar com isso. Então fique certo de que em algum momento preço e valor vão se encontrar. Então fique tranquilo se houver essa dissociação entre um e outro, né? Foque no valor da empresa. Eu costumo sempre estar repetindo isso para os investidores da Oi, que sempre estão angustiados com o preço das ações. A ação caiu, o que é que eu faço? Não faz nada, porque o valor da empresa continua crescendo, então esquece o preço, foca na empresa, foca na ação, no valor da empresa. Isso é importante, e aí eu quero reforçar agora essa parte de que toda essa variação afeta o nosso emocional, o nosso psicológico. Portanto, eu diria assim, que se uma parte do dever de ser um investidor é estudar empresa, estudar o mercado, estudar a economia, entender essa dinâmica do mercado financeiro e do mercado macroeconômico, a outra parte, também e igualmente importante, é aprender a lidar com os aspectos psicológicos de cada um de nós. Porque nós temos ansiedades, angústias, medos, fragilidades, a gente precisa conhecer isso e controlar esses fatores, porque esses fatores podem nos induzir a cometer erros, ok? Isso é importantíssimo para o investidor. Se eu pudesse, de alguma forma, contribuir com vocês, eu diria que essa talvez fosse a maior contribuição que eu poderia dar a vocês. A importância de vocês controlarem os seus aspectos psicológicos. Você tem que ser o senhor das suas emoções. As emoções não podem lhe dominar. A Bolsa de Valores é um lugar para você ganhar dinheiro. Não é um lugar para você perder sua saúde. Ganhar dinheiro não é para perder a saúde. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas, seja no YouTube, seja no Instagram, angustiadas, ansiosas, às vezes desesperadas, né? O que fazer nessas horas, né? Eu fico preocupado porque eu também já vivi isso, só que eu deixei, já não sei mais o que é isso. Eu consegui superar essas dificuldades. Então, eu diria assim, nós temos que nos conhecer e precisamos trabalhar essas fragilidades que a gente tem, precisa entender o mercado, fazer boas escolhas, não comprar empresas especulativas, porque essas vão afundar a gente. Não querer pegar atalhos, porque não existem atalhos para a riqueza. Não adianta querer ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro da noite para o dia, ficar rico de uma hora para outra. Isso não existe, isso é ficção científica. Você vai perder, você vai se machucar se você seguir esse caminho, que é um caminho falso. Então, você precisa controlar essa sua ansiedade e precisa planejar os seus investimentos ao longo do tempo. Dizer, não, eu vou conseguir meu primeiro R$ 1.000.000, mas para eu conseguir esse primeiro R$ 1.000.000 eu vou precisar todos os meses fazer depósitos, colocar dinheiro. Quando eu receber meu 13º eu vou colocar mais dinheiro ali. Uma parte das férias eu vou vender e vou colocar nos meus investimentos. Vou tentar fazer outras coisas além do meu trabalho normal e aumentar a minha receita e aí colocar mais dinheiro para investir. Porque vai ser isso, a constância,
a quantidade do dinheiro que você vai aportando ao longo do tempo, escolhendo boas ações para performar bem, porque tem empresas que poderão durante um ano valorizar 30%, 40%. Existem empresas que performam isso durante um ano, entendeu? Então, é escolher boas empresas que têm uma boa possibilidade de performar bem. E aí sim, ao longo de 5, 7, 10 anos, 15 anos, você vai construir um caminho para alcançar a sua independência financeira. Aquele momento em que você não vai mais precisar trabalhar, porque você vai ter um montante de dinheiro suficiente para custear as suas despesas mensais. Aí é que você tem a sua independência financeira. Mas, para isso, você tem que controlar os seus aspectos psicológicos. Você precisa controlar os seus medos, diferenciar os medos reais dos imaginários, que tem muito medo que a gente cria. Precisa aprender a enfrentar os seus medos. Veja, eu quebrei na bolsa no início de 2008. E eu sempre conto isso na série dos vídeos que eu conto aqui no canal sobre quando eu quebrei na bolsa, né? Quem não assistiu, dê uma olhada no canal que tem esses vídeos, são 3, em 2008. A primeira coisa que eu fiz logo depois que eu quebrei na bolsa foi vender o único imóvel que eu tinha, um apartamento que eu tinha herdado do meu pai. Eu vendi esse imóvel, na época eu levantei 100 mil reais em 2008 e voltei à Bolsa de Valores. Entendeu? Eu peguei o dinheiro e voltei à Bolsa. Porque muitos poderiam ter ficado com medo. Poxa, eu perdi tudo. Porque quando eu quebrei na Bolsa, eu perdi 120 mil reais que eu tinha e ainda fiquei devendo ao banco 250 mil reais. Essa foi a minha história. Mas mesmo assim, com essa tragédia que aconteceu, eu entendi que aquilo tinha sido minha culpa, minha responsabilidade. Eu tinha ficado ganancioso, eu comprei ações especulativas, eu alavanquei os meus investimentos na época e aí o que é que eu fiz? Eu quebrei, né? Porque a minha mente acreditou que seria possível ficar rico de uma hora para outra, ganhar dinheiro fácil. A minha mente me levou a cometer erros. Eu entendi isso logo quando eu quebrei. Né? Com 30 dias refletindo sobre o problema, eu disse, poxa, eu sou o único responsável por tudo que aconteceu. Eu já entendi. Então eu preciso voltar. Eu não posso continuar fora da bolsa, porque o único lugar que vai me fazer rico é a bolsa. Que eu sempre digo, para quem acompanha o canal, ou no Instagram, ou no YouTube, sempre ouve eu falar isso, né? O caminho da riqueza passa pela Bolsa de Valores, não passa na renda fixa, não passa pela letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, título do tesouro, fundo imobiliário. O caminho da riqueza não passa por aí, porque as rentabilidades são próximas de muito baixas. O caminho da riqueza só passa pela Bolsa de Valores ou por empreendimentos. Você monta uma empresa, seria dessa forma. Mas, tirando essa coisa do empreendedorismo, o caminho da riqueza ele só passa pela Bolsa de Valores. Então, automaticamente, quando eu percebi o que tinha acontecido comigo, eu vendi o meu imóvel e peguei todo o dinheiro e coloquei de volta no mercado de ações. Só que agora para investir da forma certa, que eu já sabia qual era. Eu entendi o meu erro e voltei. Isso é importante porque muitas vezes você fica paralisado por causa do medo. Eu vou citar dois, esse é um episódio que eu poderia ter ficado paralisado diante do medo de voltar a operar na bolsa, porque perdi tudo, né? Estava devendo, e eu resolvi enfrentar o medo, eu disse, eu tenho que voltar à bolsa. E outro dia eu estava vendo uma entrevista, eu separei um trecho aqui para falar para vocês, que eu me identifiquei com essa entrevista da Maia Gabeira. A Maia Gabeira é aquela surfista, né, que quase morreu um tempo atrás surfando uma onda em Nazaré, em Portugal, e quase morreu afogada, né? E aí ela voltou e agora ela bateu um recorde, né? Recentemente ela bateu um recorde da maior onda surfada por uma mulher no mundo. E aí a jornalista perguntou para ela, na hora que você entra na água, o que é que vem na sua cabeça? Você tem medo? Aí ela disse, sim, é impossível não ter medo. A pessoa fala que não tem medo, é maluca. Mas eu sinto muito respeito. Você sente o perigo, você está ali olhando para o perigo. Tem também uma confiança, uma vontade de se superar, de pegar aquela onda, viver aquela experiência. Isso acaba nos motivando a trabalhar com o medo.
tento extrair coisas positivas, como um instinto muito certeiro e uma força maior do que o normal. Então, a Bolsa de Valores é um pouco isso também. Você sabe que tem riscos, claro que tem, mas os riscos, como diz Warren Buffett, os riscos eles diminuem conforme seu conhecimento aumenta, conforme sua experiência aumenta. Quanto mais experiência e conhecimento você tem, menores são os riscos. É um pouco isso que a Maia está dizendo. Existem riscos. Dá medo? Dá. Mas você precisa enfrentar isso, você precisa acreditar, desenvolver essa confiança de que você tem as habilidades e as competências para surfar aquela onda, assim como para surfar as ondas do mercado financeiro, entendeu? E isso eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. É necessário conhecimento e é necessário esse tempo de maturidade, né, para você adquirir experiência. Existe um outro fato que aconteceu comigo, que foi no Joesley Day, né, aquela queda que teve na Bolsa de Valores por conta daquela denúncia do procurador na época do governo Temer, que o Temer estaria protegendo o Eduardo Campos, né, e que aquilo poderia ser o suficiente para derrubar o Temer. Então, no dia seguinte, as bolsas despencaram, né, despencaram as bolsas de valores. E o que fazer diante de uma situação dessa, né? Não tinha muito o que fazer. As bolsas caíram rapidamente e eu tive apenas que lidar com essa desvalorização e olhar as empresas que eu tinha na minha carteira. As empresas que eu tinha na minha carteira continuavam sendo as mesmas empresas. Elas não tinham sido afetadas por aquela denúncia. Apenas o preço das ações desvalorizaram. Então eu fiquei com tranquilidade, com calma e esperei a recuperação, que aconteceu alguns meses depois. Em menos de 3 meses, as ações já tinham subido tudo de novo. Então, se eu tivesse ficado muito estressado, angustiado, eu poderia ter cometido o grave erro de ter vendido as minhas ações porque elas estavam caindo. E esse teria sido um erro grosseiro, um erro brutal, entendeu? Porque eu teria exercido um prejuízo. Vamos imaginar, eu tinha 50 mil de ações e de repente elas caíram e o meu dinheiro caiu para 20 mil. Eu ia vender e ficar com esse prejuízo de 30 mil reais? Não podia. Então, nessas horas, você tem que ter essa calma. Você não pode deixar a ansiedade, a angústia, né, o medo, você não pode deixar isso te vencer. Por outro lado, tem um outro episódio nessa mesma época que eu identifiquei uma ação que tinha caído muito e aí eu tive medo de comprar. Eu tinha conseguido vencer o medo da desvalorização. Eu disse, não, isso é transitório, as ações vão se recuperar. Esse medo eu venci. Mas depois eu tive um outro medo, eu tinha ainda algum recurso na mão, eu identifiquei uma empresa que estava muito barata e que eu fiquei com medo de comprar porque eu achei que poderia piorar mais a crise, né? E depois essa empresa subiu, se eu tivesse comprado eu tinha ganho, tinha uma excelente valorização. Então aí nessa hora, hoje, eu olho para trás e vejo que o Warren Buffett tem razão. Nas horas que acontecem essas grandes correções, é como se fossem liquidações de shopping center. Você tem que ir com toda a coragem e alegria e encher a mão e comprar as ações que você quer, entendeu? Porque nesse momento de grandes correções, empresas maravilhosas entram em liquidação. É como se fosse uma Black Friday. Então você tem que ir lá e comprar. Quando está todo mundo com medo, apavorado, você tem que ser corajoso, entendeu? Quando todo mundo está com medo, apavorado, você tem que ter corajoso, você tem que ser corajoso, porque nessas horas surgem grandes oportunidades na Bolsa de Valores e você não pode ter medo de comprá-las. Então é importante a gente entender esses aspectos mentais e como esse componente, né, do medo pode influenciar as nossas decisões. Então a gente precisa trabalhar esses aspectos psicológicos, mentais, para que a gente possa ser um bom investidor. Lembre-se sempre, a bolsa é um lugar para você ser feliz, para você ganhar dinheiro. Se ela tira o sono de você, se ela lhe deixa ansioso, estressado, angustiado, se você pode perder sua saúde, então você está investindo errado. Alguma coisa está errada. Ou está errado na sua forma de investir, porque você está investindo nas empresas erradas, ou está errado na sua forma de lidar com as suas emoções.
Então aí você precisa trabalhar os seus aspectos psicológicos. Sozinho, tentando por autoconhecimento desenvolver isso, ou buscando a ajuda de um profissional, porque existem psicólogos que trabalham, psicoterapeutas que trabalham com esses aspectos da área financeira, entendeu? Mas você precisa trabalhar isso. Eu não procurei apoio de profissional de psicologia, mas fui desenvolvendo isso, fui entendendo o mercado, fui controlando as minhas emoções, fui buscando ler revistas, depoimentos, livros que falavam sobre isso e fui trabalhando esses meus aspectos internos, porque eles são determinantes nas minhas decisões. Então eu percebi isso logo, eu disse, poxa, eu tenho que trabalhar isso. E graças a Deus, hoje eu invisto com absoluta tranquilidade, com muita calma, com muita serenidade. E acho que vocês precisam aprender a fazer isso. Dominar a sua mente, dominar os seus medos, né? Controlar suas emoções para ser um bom investidor. Warren Buffett diz o seguinte, no mercado de ações, o dinheiro sai da mão dos impacientes para a mão dos pacientes. E se você não sabe o que você está fazendo, se você não consegue controlar as suas emoções, você jamais vai conseguir controlar o seu dinheiro. Então reflitam sobre isso, porque eu desejo de coração que você seja um investidor de sucesso, mas você só vai conseguir fazer isso na hora que você conseguir se centrar, controlar as suas emoções, buscar o seu equilíbrio psicológico para ser de fato um investidor de sucesso. Não adianta apenas aprender a estudar boas empresas, a entender de economia, a entender a dinâmica do mercado financeiro. É preciso também trabalhar os aspectos mentais, os aspectos psicológicos, porque dentro de nós reside o nosso maior inimigo no mercado de ações. Se entendermos isso, podemos trabalhar, podemos resolver essas nossas fragilidades e aí sim, com equilíbrio, desenvolver as competências, as habilidades, ter o conhecimento necessário para ter uma grande história de sucesso no mercado de ações. E assim fazer o caminho da riqueza, que é o desejo de todos nós, para que a gente possa alcançar a nossa independência financeira. Eu espero que o conteúdo tenha sido bom para vocês. Deixem um like, por favor, compartilhem com os amigos e até a próxima. Tchau!